Será que estamos dispostos, de fato, a tomarmos a nossa cruz para seguir a Jesus? Queridos, eu creio que se Jesus estivesse vivo hoje aqui conosco, o ministério de Jesus fosse nos nossos dias, eu creio que Jesus não teria muitos seguidores nas redes sociais. Eu creio que Jesus teria uma congregação de poucas pessoas. Aliás, depois de 3 anos e meio daquele ministério maravilhoso, quantos discípulos ele formou? Quantos discípulos estavam esperando a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes? Quase 120. Então, queridos, Jesus, ele nos ensinou muitas verdades, que infelizmente, se nós formos trazer para o nosso coração tudo aquilo que Jesus falou, nós vamos nos escandalizar. Mas não é para nós nos escandalizarmos, é para aceitarmos o que ele nos ensinou. E tomar a sua cruz é um deles. É uma mensagem que não é politicamente correta, é uma mensagem difícil, uma mensagem de fé. Mas Jesus falou, quer ser meu discípulo, quer me seguir, tem que estar dispostos a tomar a sua cruz. Quando Jesus falou esse termo, os discípulos entenderam o que Jesus quis dizer. Porque na época do Império Romano, eles castigavam muitos ofensores com a cruz. Isso era uma prática comum nos dias de Jesus no Império Romano. E os discípulos entenderam, opa, calma aí, eu tenho que estar disposto a ser crucificado pelos romanos. Os romanos crucificavam muitos malfeitores na cruz, né? Os 2 ladrões que estavam com Jesus na cruz é um exemplo disso. Mas o Império Romano, eles castigavam também os judeus que estavam dispostos a obedecer aos mandamentos da palavra de Deus. E os discípulos entenderam, opa, então para seguir a Jesus, nós temos que estar dispostos a obedecer a tudo que a palavra diz, que contradiz ao Império Romano. O Império Romano fala uma coisa, mas importa obedecer a Deus e não aos homens. Então, se eu quero te seguir, eu tenho que estar disposto a sacrificar, se possível for, a minha própria vida para não obedecer à lei, às leis humanas, contrárias à palavra de Deus. É exatamente isso que Jesus quis dizer. Você quer ter uma vida confortável nesse período aqui de perseguição do Império Romano? Tem certeza que vocês querem me seguir? Para me seguir, tem que estar dispostos, vocês têm que estar dispostos a tomar a cruz de vocês. Ou seja, dispostos a serem crucificados, se possível for, pelo Império Romano. E temos um exemplo de Pedro, né? Que segundo a história, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então Pedro esteve disposto a carregar a cruz dele. Não na primeira morte na morte de Jesus, na sua primeira vinda. Não, Pedro, ele disse que estaria disposto até mesmo a dar a sua própria vida por amor a Jesus. E que Jesus falou para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro não estava ainda disposto a tomar a sua cruz, a dar a sua vida, a perder privilégios e confortos do lado de fora por amor a Cristo. Ele não estava disposto ainda. Ele disse da boca para fora, mas não estava. Quando é que ele esteve disposto? Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, o restaurou, e na descida do Espírito Santo, Pedro foi empoderado daquele poder. Aí sim, com ousadia e intrepidez, Pedro falou para os principais sacerdotes, importa agradar a Deus e não a homens. E por causa dessa disposição de tomar a cruz, Pedro de fato seguiu a Jesus e teve que dar a sua vida na cruz, de cabeça para baixo. Então, queridos, esse é o contexto. Isso significa estar disposto a tomar a cruz. É estar disposto a perder tudo, inclusive a própria vida, por amor a Cristo. Principalmente nos dias que estamos vivendo, queridos. Né? Essa anomalia, né? Anomia, que é sem lei, essa prática da iniquidade, queridos, né? Que a sociedade moderna está trazendo para o mundo. Totalmente contrária à lei de Deus. Uma sociedade sem lei. Basta ver, né? Se você for contra um movimento de homossexuais, LGBT, enfim, você está sendo como discurso de ódio.
Você está agindo com um discurso de ódio, você não está entendendo o amor. Tem que aceitar as diferenças. Não, a palavra de Deus não muda, ela é a mesma, ontem, hoje e será eternamente. Práticas sexuais ilícitas, não só de homossexuais, mas de héteros também, fora do casamento é pecado, sempre foi pecado e sempre continuará sendo pecado. Mentir, roubar, cobiçar, sempre será pecado. Agora, quando você vai contra essas práticas, o mundo quer te crucificar. Quem está disposto a ser crucificado? Quem está disposto? Qual ministro de Deus que está disposto a ser preso por pregar a verdade? Em João 7, Jesus fala: o mundo me odeia porque eu testifico que as suas obras são más. Mas só que eu vejo boa parte da igreja, dos ministros, que o mundo ama eles. Por que ama eles? Porque o discurso está politicamente correto. Não há confronto de pecados. E se você confronta pecados, você é legalista, você não entende o amor de Deus, você não entende graça, você não sabe nada do Evangelho. Está colocando peso nas pessoas, não é assim que ganha ninguém para Jesus. Nós temos que aceitar as pessoas do jeito que elas são. Não, Senhor. Sem arrependimento, não há novo nascimento. Então, tomar a sua cruz nos dias atuais que estamos vivendo, nós não seremos crucificados literalmente, como acontecia no Império Romano na época de Jesus, na época da igreja primitiva. Não. Mas tomar a sua cruz nos dias de hoje é estarmos dispostos a sermos perseguidos, maltratados, humilhados, até mesmo ser presos e mortos por causa da palavra de Deus, da lei do Senhor. Amém? Então, para finalizarmos, eu vou ler aqui o contexto que Jesus disse acerca de tomar a sua cruz. Mateus capítulo 10, eu vou ler do verso 28 ao 40. Prestem atenção no contexto. O que é tomar a cruz? Jesus falando: e não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele, o Pai, que pode fazer perecer no lago de fogo, no inferno, né? Esse é o verdadeiro inferno. O inferno ainda não foi inaugurado, vai ser inaugurado na vinda de Jesus. É o lago de fogo. Então, temei aquele que pode fazer perecer no inferno, no lago de fogo, tanto a alma quanto o corpo. Olha o contexto aqui, de perseguição. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Confessar no que sentido? No sentido de perseguição. O mundo está dizendo isso, mas a palavra de Deus é contrária. Eu vou ficar com a minoria, eu vou ficar com a palavra de Deus. Eu vou confessar a Cristo, e confessar a Cristo é confessar o Pai. E confessar ao Pai é confessar a sua lei. Amém, queridos? Então, qualquer que perseverar até o fim na prática dos mandamentos, andando em santidade, indo contrário a esse sistema maligno, contrário à lei, quem perseverar em praticar a lei será salvo, em praticar os mandamentos, em se santificar. Então, qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Negar no sentido de você se acovardar e não estar disposto a tomar a sua cruz para poder seguir a Jesus. Ou seja, estar dispostos a sofrer as consequências de andar na lei do Senhor. Numa época que estamos vivendo, mais terrível de todos os tempos. E só vai aumentar até a volta de Jesus. Ele continua: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Jesus não veio dividir famílias nesse sentido. Eu não gosto de família, eu quero dividir. Não é isso. É porque familiares vão aceitar a Jesus, vão andar na lei dele, e isso será contra até mesmo seus próprios familiares. E vai ter dissensão por causa da lei do Senhor. Mas quem amar mais os seus familiares do que a Cristo não é digno dele. Aí ele continua: e assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Aí Jesus fala, né? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quantos estão dispostos até mesmo perder a sua família? Não, nem entre aspas não, literalmente. Quem está disposto a perder a sua própria família por causa da palavra de Deus? A família tem uma tradição, por exemplo, uma tradição espírita, ou uma tradição católica, ou uma tradição, sei lá, vamos ser mais radical, muçulmana.
mas eu conheci a verdade, então eu quero seguir a Jesus. Então eu estou disposto até mesmo a ser expulso da minha casa, perder meus familiares, mas eu estou disposto, Senhor Jesus, a te seguir, ainda que eu perca meus familiares. É nesse contexto que Jesus está querendo dizer, queridos. Ele não é contra a família, mas nada pode estar acima da nossa obediência a Deus. Aí ele continua. Aí ele vai dentro do contexto. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Olha o contexto, ele continua. Olha o contexto de tomar a sua cruz. Quem achar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, se as pessoas recebem o testemunho que vocês dão de mim, eles vão me receber a mim. E quem me recebe, recebe ao Pai. Para que o Pai, o Filho e a Igreja sejam unidos em espírito para sempre. Então, queridos, tá claro, né? Tomar a sua cruz. No contexto da época que Jesus vivia, era de fato estar disposto a ser crucificado pelos romanos para obedecer aos mandamentos. Não se dobrar aos mandamentos contrários à palavra de Deus que o Império Romano praticava na época. E nos dias de hoje, tomar a nossa cruz é estarmos dispostos, sim, a sofrer escárnios, ser presos, até mesmo mortos, se for possível, para tomar a cruz e seguir a Jesus. Tomar a cruz é estar disposto a obedecer a Cristo, custe o que custar, ainda que isso custe a nossa própria vida. Então, quem está disposto a seguir a Jesus nos dias de hoje? Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Queridos, hoje nós vivemos num país que não tem perseguição física, ainda. Mas a palavra diz que no tempo do fim haverá uma grande tribulação para todo o mundo. E não se enganem, a igreja estará aqui na grande tribulação. E está muito próxima de chegar. Então, se não cultivarmos um desapego pelas coisas, aos poucos, nós não vamos estar preparados para esse dia. Se nós amarmos demais a nossa vida e as coisas materiais desta vida, amarmos demais essa vida passageira, nós vamos perder a verdadeira vida, que é a vida que virá após a vinda de Jesus. Se morrermos com Cristo, ressuscitaremos. E se estivermos vivos, perseverando até o fim, no momento, no abrir e fechar de olhos, teremos nossos corpos glorificados e juntamente com os vivos seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares e depois desceremos com Ele para reinarmos na terra por 1000 anos e por toda a eternidade com Cristo. A verdadeira vida é a que virá, queridos. Essa aqui é uma vida passageira. Então que possamos atentar para as palavras de Jesus. Quem está disposto a tomar a cruz e seguir a Jesus? Respondam para si próprios. Isso serve para mim também. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.